abençoa ela com poder e com graça, repreende toda a astúcia do inimigo contra a vida dela. Fala conosco, Pai. Usa a tua serva, Pai. No nome de Jesus Cristo, nós a abençoamos com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fica à vontade na presença do Senhor e que o Espírito Santo te abençoe, te conduza. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, só para alegrar. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ainda no mesmo espírito de oração, vamos orar mais um pouquinho? Senhor Deus e Pai, ainda na Tua presença nós agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder ouvir ao Senhor nesta hora. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor cresça e eu venha diminuir neste momento. Deus, que o Teu Espírito Santo me use nessa hora, Senhor, como um instrumento que apenas eu sou. Eu não sou nada, mas o Senhor é que é tudo em mim. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos o ladrão da semente. Nós repreendemos todo espírito de engano, Senhor. Todo espírito de confusão que quer roubar a Tua palavra dos Teus servos que estão aqui, os Teus filhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, leva a nossa mente cativa ao trono do Senhor nesta noite. Peleja por cada um de nós, ó Pai. E que a Tua palavra, que é a semente, venha cair em terra boa nessa noite, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, não sou eu que vou falar, é o Senhor. Amém? Eu sempre falo isso, porque eu não tenho capacidade para falar de mim mesma. Ainda bem, o Senhor não precisa de ninguém que fale por Ele. Ele já fala por Ele através da palavra, e tudo que Ele faz conforme a vontade dEle. Amém? Amém. Então vamos sem mais delongas, né? Porque a palavra é forte hoje. Amém? Nós vamos ler bastante textos, então vamos começar de uma vez. Primeiro nós vamos ler o texto que está em Jonas capítulo 3. Amém? Eu vou ler 2 textos e no final eu leio o outro. Prestem bastante atenção nos textos que eu vou ler, porque pode parecer que não tem nada a ver. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. E dele veio a revelação desta palavra. Amém? Primeiro Jonas capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo de Jonas, o capítulo 3 todo. Nós vamos falar hoje de obediência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jonas, depois de Obadias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Amém? É importante que todos leiam, eu vou esperar, tá bom? Aleluia. 3. Apenas o capítulo 3 de Jonas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez.
Amém? Agora nós vamos lá no livro de Efésios. Nós vamos ler no capítulo 4 alguns versículos. Efésios, capítulo 4. Amém? Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 17. Vamos ler só alguns. Que o Senhor comece a falar. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? Podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, nós vamos falar sobre obediência. Amém? O que esses dois textos têm a ver? Nós vamos ver aqui mais pra frente. Bom, eu parti de uma frase que o Senhor trouxe ao meu coração. Todos nós sabemos que a vontade de Deus é soberana. Amém? Amém? Não há ninguém, não há nada, não há circunstância que possa ser contra a vontade verdadeira do Senhor. Certo? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, todos nós sabemos disso, que a vontade de Deus é soberana. Sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo que existe, porque foi Ele que fez. Então, muitas vezes, nós ficamos perdidos, porque nós achamos que obedecer a Deus é somente fazermos o que é certo. Nós temos essa concepção na nossa mente. Se eu fizer tudo que é certo, se eu não matar, se eu não roubar, se eu estiver na igreja, se eu estiver trabalhando na igreja, eu estou obedecendo a Deus. Eu tenho a dizer aos irmãos que não é isso a obediência. E muitas vezes o só obedecer a coisas que são preceitos do Senhor não te faz obediente a Deus. Eu não vim aqui negar a palavra de forma alguma, mas eu vim dizer que a vontade do Senhor é soberana sobre todas as coisas. Amém? No livro do profeta Jonas, como nós lemos aqui, todos nós conhecemos o livro de Jonas, né? Como ele foi desobediente a princípio, ele tentou fugir de Deus como se fosse possível isso, não é verdade? E ele foi engolido por um grande peixe. E quando ele foi engolido por esse grande peixe, ele teve a oportunidade de rever todo o conceito dele que ele tinha até aquele momento. Ele reconheceu que ele tinha errado e Deus, na sua infinita misericórdia, deu a ele a oportunidade novamente de obedecer. Conosco não é diferente, irmãos. Nós somos exatamente como Jonas. Muitas vezes nós julgamos a Jonas, mas somos iguais. Pois bem, no capítulo 2 fala da oração que Jonas fez ao Senhor e que o peixe cuspiu ele para fora do seu ventre. No capítulo 3, onde nós lemos, fala sobre quando Jonas resolveu obedecer ao Senhor. E o interessante nesse capítulo é que o Senhor fala com ele exatamente a mesma coisa que ele falou antes. Olha, se dispõe para a cidade de Nínive e fala o que eu vou te falar. Deus não falou nada além do que tinha falado. Deus não o repreendeu naquele momento, porque a repreensão já tinha vindo, né? Ele foi engolido por um peixe. Mas o Senhor só falou com ele, olha, vai lá e fala o que eu estou te mandando. E ele foi. E para surpresa de Jonas, o povo se converteu. Porque o povo buscou o Senhor de todo o coração. Eles apregoaram um jejum, eles se converteram verdadeiramente, porque a conversão é uma mudança de caminho e de atitudes. E isso só quem consegue fazer é o Espírito Santo do Senhor convencer-nos disso tudo. Então Jonas falou com Deus no capítulo 4, Deus, não estou te entendendo não, ué. Se eu ia matar esse povo todo, agora o povo falou que vai te servir, o Senhor agora aceita, é assim?
faz com Jonas? Jonas vai lá e deita, né? Vai dormir, Deus faz crescer uma árvore, e ele dá sombra para ele. No outro dia, Deus faz secar aquela árvore através de um verme, né? Comeu a árvore. E ele fica nervoso. E Deus fala com ele. O livro de Jonas termina assim: engraçado você, né? Você não tem nada a ver com a árvore, não foi você que plantou, não foi você que deu o crescimento, você não molhou, né? E você está com dó de uma árvore, não está com dó de tantas pessoas que estão lá naquela cidade que poderiam morrer? Mais ou menos isso, viu, irmãos? Estou falando com as minhas palavras para que nós possamos entender. E o interessante disso tudo é que nós somos iguais a Jonas. Sabe por quê, irmãos? Nós temos dificuldade de entender o que é esse obedecer. E nós não sabemos o que é esse obedecer porque nós cogitamos as coisas do mundo e não do céu. Na palavra de Deus, o texto que eu vou ler mais para frente vai falar que a gente deve cogitar as coisas do céu. Por quê? Porque para obedecermos ao Senhor, nós temos que morrer, não só para o mundo, mas para nós mesmos. Nós temos que morrer para obedecer ao Senhor a nossa vontade, a todos aqueles sonhos que você colocou na sua mente antes que você conhecesse ao Senhor, ou que você acha que vão te trazer algum benefício, acha que vai te trazer a tão sonhada felicidade que todos nós queremos. Você tem que abrir mão disso tudo. Eu não estou dizendo que nós temos que ser tristes ou nós temos que viver lamentando por aí, pelo contrário. A murmuração é pecado, nós não devemos murmurar. Mas aqui o Senhor nos fala sobre obedecermos a Ele de todo o nosso coração. Porque nós devemos nos despojar, nos desfazer do velho homem. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes, como aconteceu comigo, eu digo comigo, tá? Eu tenho que dar o meu exemplo porque eu conheço a mim. Eu não conheço cada um de vocês, mas Deus conhece. Eu me converti, eu já tinha 20 anos, eu aceitei Jesus, a conversão é diária. E quando eu fui para a igreja, algumas coisas a gente começa a aprender. Então você passa a servir ao Senhor com aquele exemplo que você está dando. Você está vendo nas outras pessoas, não é verdade? Até você conhecer a palavra verdadeiramente. Você começa a obedecer o seu pastor, os irmãos que já estão mais tempo no ministério, e você vai conhecendo a palavra. Mas muitas vezes, irmãos, aquela obediência vem somente no que diz respeito ao trabalho na casa do Senhor. Você está na igreja, então você participa do diaconato. Então você acha que você pode servir ao Senhor da maneira como você imagina que é o certo. Eu vou servir, eu vou vir com qualquer roupa, não tem problema, não, vou vir de bermuda e camiseta, beleza, vou ficar ali na porta, vou receber os irmãos, se o pastor precisar de alguma coisa, vou servir ele. Irmãos, a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar, certo? E o Senhor está nos dizendo que o obedecer é nós cumprirmos o que Ele se agrada, é fazermos o que Ele quer que nós façamos. Não é imaginar que aquilo pode ser feito daquela maneira. Eu quero participar do ministério da dança. Pode entrar, sem problema algum. Só que nós não dançamos da mesma forma como nós dançamos no mundo. Eu não posso trazer o que estava de ruim em mim lá fora e colocar dentro da igreja e achar que Deus vai aceitar. Não, eu já aceitei Jesus, eu posso fazer dessa forma. Deus é dono do meu corpo, Deus é dono do meu cabelo, Ele é dono das minhas roupas, eu posso fazer desse jeito. Qual que é o problema? Você já parou para pensar um momento que as coisas que você tem feito, o jeito que você tem servido ao Senhor, pode não estar agradando a Ele? O jeito como você tem feito estas coisas, o servir ao Senhor? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não perguntamos a Deus: Deus, eu estou te agradando? O jeito que eu estou cantando no ministério de louvor? O jeito que eu estou ministrando, eu estou te agradando? Nós não perguntamos. A gente acha que pode ser feito de uma certa forma. Porque as outras igrejas todo mundo louva, todo mundo canta, vamos escolher os louvores. Nossa, a rádio, eu falo a rádio está cheia de louvor bonito, né? A gente pode colocar isso na igreja, beleza, ele fala de Deus, a gente pode cantar, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Mas você já parou para pensar que o seu jeito de fazer as coisas para Deus não é como Ele gostaria que você fizesse? Sabe por quê, irmãos? Quando a gente para perguntar, Deus responde. E a resposta nem sempre é o que a gente quer ouvir. Certo? Abre para mim, por favor, uma pessoa só, lá no livro de 1 Samuel, o capítulo 2, apenas o versículo 35. Quem abre primeiro
2, apenas o versículo 35. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. E lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Lê para mim novamente só a parte A. Suscitarei um sacerdote. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. E na mente. Amém? Deus falou isso a Eli. Por quê? A casa de Eli estava cheia de problemas. Os filhos de Eli eram sacerdotes com eles, todo mundo conhece essa história. E eles estavam pecando contra o Senhor. Mas por que eles estavam pecando? Porque eles estavam fazendo a obra de uma maneira como eles achavam que era certo. Deus instituiu a tenda, falou como seriam os utensílios, e ali em Êxodo ele falou também como seria o serviço na casa dele, certo? É muito claro. Tem gente que tem até preguiça de ler, porque é muita repetição. Mas ali no livro de 1 Samuel, fala, logo no princípio do livro, nós estamos só no capítulo 2, que os filhos de Eli estavam fazendo da forma errada. Os animais tinham que ser mortos, as partes eram separadas, as gorduras, e eles chegavam e pegavam os pedaços que eles queriam para comer. Não chegavam nem a separar o que era do Senhor, e isso era encoberto. Mas Eli já sabia disso. Ele foi repreendido pelo Senhor. Ele foi repreendido, Deus falou com ele nesse versículo. Deus fala com Eli. E nos próximos versículos, Deus chama Samuel e fala com ele a mesma coisa, para que ele consertasse a casa dele. Ele era um sacerdote, amém? Era como se fosse o pastor Rodrigues e a pastora Lúcia. Ele estava servindo ao Senhor, não é verdade? Ele fala que ele estava servindo ao Senhor, não foi? Ana esteve ali, chorou para que Deus desse a ela um filho. Ele era o sacerdote do templo, vamos dizer assim. Mas ele estava fazendo a obra de uma maneira errada. E o pior, ele sabia que ele estava fazendo da maneira errada, porque Deus tinha o advertido. E ele mesmo assim, ele corrigiu os filhos dele, mas ele corrigiu daquela maneira assim, eles não estão querendo fazer, não deixa. E os filhos dele foram mortos pelo Senhor. E o Senhor avisou ele o que ia fazer. Porque eles estavam fazendo a obra de uma maneira errada. O obedecer, irmãos, envolve um sacrifício da nossa parte. Nós temos que obedecer. A obediência que Deus quer de nós é exatamente o que Ele deseja e não o que a gente quer fazer. Essa semana, por que eu estou falando isso? Vou dar um pequeno testemunho, né? Eu gosto de falar sobre mim. Um dia eu falei com o Senhor, eu falo muito de mim, mas Deus me falou que eu tenho que falar o meu testemunho, que é a vida que eu tenho com Ele. Eu não posso falar da vida que outra pessoa tem, porque eu não a conheço, mas eu posso falar de mim. Nesses últimos dias eu passei por momentos muito complicados. Eu venho perguntar a Deus sobre esse amor ao próximo. Eu estou perguntando muito a Deus. Deus me ensina esse amor ao próximo. E Deus me confrontou com um problema que eu estava vivendo. Só que esses últimos dias foram mais difíceis ainda para mim. E eu tive que tomar uma decisão. E essa decisão, eu sabia de todas as partes, irmãos. Eu sabia os prós e os contras. Mas eu queria fazer do meu jeito. Não porque eu estivesse errada. Porque eu questionei a Deus dentro da palavra. Eu falei, Deus, a tua palavra fala isso, isso e isso. E Deus ficou calado. Só que Ele não deixava eu concluir o que eu tinha que fazer. Eu pedi a Ele, Deus, me dá a oportunidade, a ocasião para resolver isso. Deus não me dava. E Ele ficou calado. Quando foi nessa semana, eu fiquei muito nervosa lá em casa. Eu peguei e liguei para o pastor. Mandei uma mensagem para ele. Pastor, ora por mim que eu estou muito nervosa. Eu mandei para a pastora, ela não tinha acordado ainda, era cedo. E ele orou, deu uns 15 minutos, ele me ligou. Ele, minha filha, que Deus te abençoe, não fica assim não. E sem ele saber, irmãos, porque eu sou direcionada pelo Espírito Santo de Deus e eu creio que tudo que acontece na minha vida é o Senhor quem manda. Sem que o pastor Rodrigues soubesse, ele lavou a minha cara. Como a gente brinca aqui na igreja, ele passou a minha cara no muro chapiscado. Ele acabou comigo. Ele não me xingou em nenhum momento. E ele não me repreendeu. Você falou, mas como que ele fez isso? Me explicando exatamente o que eu já sabia, mas eu não queria fazer. Eu, minha filha, isso é assim,
Isso não pode ser feito desse jeito, porque Deus é assim, assim, assim. E eu fui ouvir. Teve uma hora que eu fiquei tão calada que ele ficou assim: ô minha filha, você está ouvindo? Eu falei: tô, pastor. Tô ouvindo. E ele, sem saber, ele continuou falando. A gente conversou uns 30 minutos, né? E eu deixei ele falar. E eu desliguei o telefone e falei: Deus, por que o senhor fez isso comigo? Precisava do pastor vir lavar minha cara, que ele nem sabe o que era que estava acontecendo, ele não sabia. E eu ainda fiquei com aquele negócio no coração: não, mas eu tenho razão. Eu tenho razão e eu vou fazer do meu jeito. E eu já comecei a ficar na dúvida. Eu disse: não, mas o pastor falou isso, ele tem razão, né? À luz da palavra, ele tem razão. Mas mesmo assim, eu ainda fiquei relutante. Aí, conversei com a pastora, na quinta-feira. A pastora falou a mesma coisa que o pastor Rodrigues falou. Aí eu falei assim: tá bom, Deus. Aí fui pra casa, eu fui com ela no culto, passei aqui, fui pra casa, cheguei na minha casa, gente, eu nem orei. Eu fiz o que eu tinha que fazer, eu resolvi o problema. Mas por que você não orou? Por que eu não orei? Porque Deus já tinha me falado para eu fazer. E eu queria fazer do meu jeito. Mas Ele não queria que fosse feito do meu jeito, porque o do meu jeito não era o certo. Eu não estava fora da palavra, o que eu ia fazer. Os irmãos estão entendendo? Eu não estava fora. Mas a minha verdade e o meu achar que eu estava fazendo para obedecer a Deus é que estava errado. E o Senhor ficou calado. E a pastora me convidou para pregar segunda-feira, e essa semana foi uma semana muito difícil, e eu só consegui pegar na palavra ontem. E eu orando, o Senhor não falava nada. E eu orando, o Senhor não falava nada. Quando foi ontem à noite, eu ajoelhei para orar. Quando eu levantei, eu tive uma visão. Eu vi um céu assim, todo escuro, e voando assim a palavra Jonas 3. A palavra voou. Eu falei: beleza, né? Tem a palavra. Abri a palavra e fui ler. Nada. Falei: meu Deus. O capítulo 3. Li de novo. Nada. Não vinha nada. Aí, beleza. Acordei de madrugada. Nada. Falei: Deus, mas é essa a palavra? E não vinha outra, não. Eu abri a Bíblia assim. Jonas 3. Eu falei: tá bom, é a palavra. Quando foi hoje de manhã, acordei, jejuei novamente. Eu estava perguntando ao Senhor: Deus, qual é a palavra? É hoje. A gente já começa a ficar meio nervoso, né? A barriga começa a doer. E eu orei, nada. Gente, quando foi meio-dia, que eu acordei mais tarde um pouquinho, eu falei: Vitória, eu vou começar o almoço, mas eu vou falar com o papai ali. Brinquei com ela. Eu tranquei no quarto e ajoelhei e falei: Deus, o negócio é o seguinte: é a última vez que eu estou orando. Se não for essa palavra, eu não vou orar mais. Se não for Jonas, só me dá outra palavra. Eu não oro mais perguntando se é essa, porque ontem o Senhor me mostrou, e o Senhor não fala nada, então não é essa palavra. Eu não vou orar mais. Irmãos, eu comecei a fazer o almoço. Gente, Deus começou a falar comigo, e Ele falou desse jeito: você não podia fazer do jeito que você queria, porque a minha vontade é soberana à sua. Não estava errado, mas não era o que eu queria fazer. O jeito que você queria fazer não é o jeito que eu queria. E eu falando: Deus, mas eu estava errado na palavra? Não, mas a minha vontade é soberana à sua. Eu posso fazer o que eu quiser, da forma que eu quiser. Eu falei, aí a Vitória: mamãe, eu falei: minha filha, Deus está passando minha cara no muro chapiscado, só um minuto. E ela começou a rir. Aí ela já ficou quietinha, ela ficou na sala e ela já começou a rir. E eu fazendo almoço, gente. E eu fazendo almoço e Deus falando. E eu de vez em quando chegava lá na sala e falei assim: Vitória, tá doendo. E ela falava assim, e ela ria, né? Ela começava a rir. Eu falei: tá bom, Deus. Eu ficava assim: tá bom, eu já ouvi. Tá bom, Deus. Eu vou anotar. Aí deixei as panelas lá, desliguei as panelas quando ri lá no quarto. Falei: então tá bom, Deus, mas o Senhor vai falar o quê? Eu já li, não sei quantas vezes, aí eu li de novo. Aí desse texto, aí eu consegui entender. Eu falei: tá, Deus, eu entendi a obediência. Essa parte do texto fala só sobre obediência. Eu disse: eu sabia. Aí Deus me levou nesse outro texto de Efésios, que nós lemos. Isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos teus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Eu estava obscurecida no meu próprio entendimento. Eu estava fazendo uma coisa que eu achava que era o certo, de acordo com a palavra, mas não era a vontade de Deus. Os irmãos estão me entendendo? É por isso que eu disse no princípio: nem sempre quando você faz tudo certo, você está obedecendo.
Porque Deus pode mudar toda aquela situação. E Ele pode te confrontar com algo que você quer muito. E você não está errado. Mas a vontade dele não está aquela para você naquele momento. Nós temos que buscar a vontade de Deus. Sabe? Qual é a vontade de Deus quando eu vou ofertar na casa dele? A vontade é que eu dê 10 reais? Eu vou obedecer se ele me pedir os 10 reais? A vontade é que eu dê 50 reais? Eu vou obedecer se ele me der os 50? Ou a vontade às vezes é que eu tenha o dinheiro e ele fale, hoje não. Já aconteceu com vocês? De você querer até ofertar, mas Deus falar, hoje não. É estranho isso, não é? Mas a palavra não fala para a gente ofertar? Do coração? Mas a vontade de Deus é soberana nossa. Ele tem um propósito em tudo isso. E muitas vezes nós temos dificuldade de entender. A Leonide hoje não veio falar com ela, elas estão juntas. Justamente porque a gente acha que porque está escrito na palavra daquele jeitinho, é o certo. Não é que esteja errado, eu não estou falando que a palavra mente, pelo contrário. Mas antes da palavra ser revelada, ela já existe, que Deus, todas as coisas existem através da palavra, ela já existe a vontade, porque antes que Deus falasse que haja luz, teve a vontade no coração dele, no Espírito, para que a luz viesse a existir, não foi? Tem a vontade do Senhor. E muitas vezes nós não temos obedecido. Se você quer cantar para o Senhor, quer participar do ministério de louvor, você quer cantar da maneira como Deus quer que você faça, ou você quer fazer do seu jeito? Você já parou para se perguntar isso? Não, eu tenho toda a técnica vocal, mas eu quero cantar, só a primeira voz, segunda voz eu não quero. Aí Deus vem e fala, não, você vai cantar, mas você vai cantar só a segunda voz. Por quê? Porque eu quero. É o que ele fez comigo. Por quê? Você não estava errada, mas não era a minha vontade. E muitas vezes, irmãos, às vezes a gente até escuta Deus falando, como foi comigo. Mas a gente finge de bobo. Ah, não, está na palavra, eu posso. Qual é o problema? Mas primeiro, antes de ler a palavra, você tem que conhecer quem é Deus. Eu sempre falo isso. Porque a vontade dele é soberana sobre tudo que existe. Se ele quiser destruir e matar todo mundo agora, ele pode. Ele disse que viria me buscar. Mas se ele quiser acabar com tudo hoje, ele pode. Sabe por quê? Porque ele é dono de tudo. Ó, cansei, eu quero levar todo mundo hoje. Aí a palavra, não Daniel, mas a palavra diz que Deus não mente, ele não é homem para mentir, ele não é homem para mentir, mas a vontade dele prevalece sobre tudo que existe. Aí você quer participar do Ministério de Dança. As meninas sabem, a Kelly não está aqui, mas a Graça participa comigo, a Vitória, a Maria e a Lívia. Eu sou líder do Ministério de Dança. E todas as vezes que eu vou criar alguma dança, na verdade o Senhor me dá a música, ou a coreografia toda, um pedaço dela. E vai me dando os pedaços, estou juntando. Ele me dá uma revelação, traz uma visão. Irmãos, eu tenho muito cuidado na minha casa, o jeito que eu vou fazer a coreografia. Por quê? Porque eu vim do mundo e eu dançava numa banda, lá no mundo. O negócio não era bom, não. Eu não louvava a Deus nem um pouquinho, não. Não era bom. Não era bonito o que eu fazia, não. Só que Deus me mostrou que isso que Ele me deu, o que eu fazia lá, era um dom que Ele tinha me dado. Só que eu estava usando da maneira errada. Então eu vim para a casa do Senhor, Ele falou, agora você vai usar da maneira certa. Eu passei por um tempo, a Sabrina era a líder do nosso grupo, e a Sabrina me ensinou muitas coisas que eu sei hoje. Eu sou grata a Deus pela vida dela. Porque eu consegui aprender a essência daquilo que era o grupo de dança. E hoje, quando eu vou criar a coreografia, eu oro antes, nós jejuamos, né? Falo com as meninas. E a coreografia vem, irmãs, ela pode estar pronta. Eu repasso ela toda de novo na minha casa. Eu gosto de passar em frente ao espelho. Por quê? Porque eu corrijo cada passo. Porque não pode ter sensualidade na casa do Senhor. Porque o mover das minhas mãos, vocês têm que identificar a palavra que está sendo falada na música, o mover nas nossas pernas, o abaixar, o levantar, a cor da roupa que nós usamos, nós escolhemos com cuidado, o penteado do cabelo, é tudo Deus que fala. Aí muitas vezes eu poderia fazer assim, Deus me deu uma música, então eu vou fazer do meu jeito. Então eu faço, não vou orar, vou chegar aqui e vou dançar. Ótimo.
Deus vai me matar no momento? Não, pela misericórdia dele. Mas eu vou estar agradando ao Senhor? Eu vou estar obedecendo a Ele mesmo? Não vou estar, irmãos. Eu posso fazer 10.000 coreografias, eu posso apresentar em todos os lugares que Deus quiser, mas eu não vou estar agradando ao Senhor. Porque sempre tudo que nós formos fazer nas nossas vidas, e principalmente dentro da casa de Deus, nós temos que perguntar a Ele: Senhor, é da sua vontade? Está te agradando? Outro dia o Senhor me entregou uma revelação. Eu estava aqui e Deus falou comigo. No meio da revelação, você me perguntou se eu agradei do seu propósito. Eu me agradei. E eu fiquei feliz porque eu pergunto a Deus: Deus, eu estou fazendo certo? Se eu estou, é da maneira que o Senhor quer que eu faça? Porque, irmãos, nós viemos do mundo. O velho homem fica querendo, eu falo, ele não fica querendo ressuscitar porque não vai ser ressurreição para o velho homem, né? Só para o novo homem. Mas ele fica querendo aparecer de vez em quando. Vai assustar a gente. Por que eu falo isso? Eu torno a dizer: nós estamos na casa do Senhor e nós não devemos fazer as coisas da maneira que nós achamos que é o certo. Irmãos, nada contra as igrejas têm aí, contra o que eu digo, eu não estou criticando, eu estou exemplificando, tá? Nós já fomos em igrejas que na hora que você vai apresentar, as luzes são apagadas e coloca fumaça e luz colorida. Aí fala: Só Daniele, mas o que tem? Olha, eu tenho certeza que essas pessoas não perguntaram a Deus se agrada a Ele, porque eu já perguntei. É bonito? Nossa, fica ótimo, mas fica bom show. Eu não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de acompanhar, eu falo porque eu já dancei no mundo, e é exatamente a mesma coisa. No palco, as luzes são apagadas, tem fumaça, tem cheiro, tem luzes coloridas, boate, eu já fui muita boate. É a mesma coisa. E eu duvido que Deus se agrade disso. Porque no livro de Êxodo, eu torno a dizer, Deus falou exatamente como Ele queria ser adorado. Eu gosto do livro de Êxodo porque ele expõe, Deus se revela no livro de Êxodo, sabia? Em Gênesis ele fala sobre a criação, sobre o povo que foi escolhido por ele, mas no livro de Êxodo ele se revela. E ele fala quais são as vontades dele, o tamanho do santuário, o tamanho, como tinha que ser as coisas, o que tinha que ser, qual material tinha que ser usado. As pessoas que estavam ali poderiam ter feito de outra forma? Poderiam. Mas não era a vontade dele. Nós temos que entender que servir ao Senhor não é de qualquer maneira, porque a gente não vai para o céu de qualquer maneira. A gente não vai para o céu achando que a gente está fazendo algo para Deus que a gente acha que está certo. Quando a gente veste uma roupa, quando nós vestimos uma roupa, nós perguntamos a Deus se Ele se agrada. Irmãos, aconteceu algo comigo muito interessante. Eu não sei se eu já contei, acho que aqui no púlpito não. Quando eu vim para a igreja, eu passei a ter um pouco mais de conhecimento, eu fui caminhando aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos. E aí um dia eu ganhei uma blusa muito bonita. E eu ainda usava calça, né? Eu ganhei uma blusa, ela era maiorzinha assim, larguinha, tinha manga 3/4 e um capuz. Toda preta, linda a blusa. Para usar com calça, leg, né? Para não marcar muito, linda, toda fechada a blusa aqui. E ela tinha uma foto da Marilyn Monroe. Eu achava essa mulher linda. Sempre achava ela linda. E aí eu me lembro que de manhã eu acordei 5h20 e eu vesti a roupa, fui no espelho. Quando eu cheguei no espelho, no banheiro, o Espírito Santo falou comigo assim: troca a blusa. Aí eu olhei assim e falei: mas por que, gente? A blusa tá decente, não tem nada, não tem decote, não tem nada. Saí pra lá. Aí eu fui chamar a Vitória, eu chamava a Vitória 6 horas. Aí eu cheguei no quarto, chamei a Vitória. Quando eu voltei pro meu quarto, o Espírito Santo falou comigo assim de novo: troca a blusa. Eu falei assim: ué, não tô entendendo não, ué. Troca por quê? Aí perguntei: mas por quê? Qual é o problema, Deus? O que tá acontecendo? Continuei com a blusa. Eu saía de casa às 6h40, que a Magali pegava a Vitória, eu morava no prédio, né? Ela pegava ela na avenida. Irmãos, quando eu coloquei a chave na porta e rodei a chave, o Espírito Santo falou assim comigo: quem ela era? Ô, irmãos, arranquei a roupa na porta. Eu tirei a blusa, joguei no sofá, fui lá no guarda-roupa, nem olhei que blusa que era, peguei outra. Ele não precisou me explicar. Porque eu sempre perguntava: Deus, essa roupa tá boa?
essa roupa tá boa? Igual eu vim pregar hoje, essa roupa tá boa, tá decente? E ele me respondeu, quem ela era? Só por baixo, para os irmãos saberem, ela era uma mulher, né? Todos conhecem. Era uma atriz, mas ela se prostituiu ali naquele meio, porque ela vendia o corpo dela para conseguir os papéis, porque eu já vi falando sobre a vida dela, um documentário, e ela ainda, e Billy Graham ainda, né, visitou ela, e ela negou Jesus. Ela falou, não preciso do seu Jesus. Antes de morrer. Ela falou com ele, eu não preciso do seu Jesus. E Jesus guardou aquilo. Deus guardou. Então, se eu estava disposta a servir ao Senhor, e eu estava perguntando a Ele se aquilo agradava, Ele me respondeu, não me agrada. Foi o que eu senti. Porque você está com uma blusa, que aquela blusa ali está com a foto de uma mulher que negou meu nome. Se você está proclamando meu nome, não faz sentido você usar aquela blusa. Entendeu, irmãos? Eu não estou aqui julgando a roupa de cada um, não, tá? Eu estou falando de algo que aconteceu comigo, porque eu pergunto ao Senhor. Você já perguntou ao Senhor, Senhor, se eu cortar o meu cabelo, o Senhor vai gostar? É estranho isso que eu estou falando aqui, né, irmãos? Não, Daniela, cada um tem uma coisa, cada um tem o seu jeito. Mas eu estou provando para vocês que isso não agrada ao Senhor. O jeito que você faz a barba, o jeito que você deixa a sua barba, está agradando ao Senhor? Você está preocupando em se perguntar isso? Porque Deus não é intruso. Se você não perguntar, Ele não vai falar, mas você também não vai saber se está agradando a Ele ou não. Daniela, isso não tem nada a ver, eu visto qualquer tipo de roupa, eu visto isso. Irmãos, eu não estou julgando isso aqui, é você e Deus. Eu estou te falando algo que o Senhor falou comigo. E aí veio a palavra que o Tadeu falou na oferta, na semana passada. Nem tudo que a gente acha que é bom, ou que está chegando para a gente que é bom, vem de Deus. Nem tudo que está acontecendo com você, que você acha, nossa, glória a Deus. A gente ainda fala isso. Vem de Deus, nem tudo isso vem de Deus, não. Porque o inimigo se disfarça de várias formas para nos enganar. Então tudo que nós fazemos, nós temos que buscar o Senhor. É da vontade dele, eu tenho obedecido a Deus mesmo. Eu tenho deixado o meu velho homem para servir ao Senhor. Porque a conversão, irmãos, é algo que acontece todos os dias. Todos os dias você aprende algo que agrada e algo que desagrada a Deus. Porque Ele te vê todos os dias. Ele está com você todos os dias. Quando Jesus morreu naquela cruz, irmãos, a Bíblia não fala, me corrija se eu estiver errada, que Ele fez por vontade própria. Ele fez por vontade própria a obedecer. Ele obedeceu. Tanto que antes dele ser levado, ele falou, Deus, que se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, faça a sua vontade. E nós falamos que o Senhor, que Jesus é Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós temos nos espelhado nesse Jesus, que é o Salvador e Senhor das nossas vidas. Ou nós falamos que Ele é o nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, mas aí Jesus não manda nada na nossa vida. Aí você não quer obedecer. Porque Ele morreu para te salvar, não foi porque Ele quis, não. Foi por amor a Deus. Pela obediência ao Senhor. Ele nos amou. Mas Ele fez em obediência ao Pai. E mesmo assim Ele nos amou. Ele fez por nós. Nós temos nos espelhado em quem para obedecer ao Senhor? Ao pastor? Ao irmão que está mais tempo na igreja com você? Nós temos nos espelhado em um líder de ministério? Irmãos, eu vou falar a verdade com vocês. Tem muitos pastores, irmãos velhos de igreja, líderes de ministério, que não estão servindo para exemplo, não. Ô Daniela, como eu descubro? Lê a Bíblia. Estuda. Porque a obediência não é você fazer o que você vê muita gente fazendo e você quer copiar.
A obediência a Deus não é isso. É mais do que isso. É você negar você mesmo. Como eu fiz essa semana. Eu confesso aos irmãos que eu não orei para responder o que eu tinha que responder. Mas porque eu sabia que era a vontade de Deus. Não é a minha. Continua não sendo. Mas eu resolvi obedecer. Porque eu entendi que era a vontade de Deus. E muitas vezes isso acontece conosco. O obedecer é difícil. O obedecer é muito difícil, irmãos. Porque realmente você tem que negar a você as coisas que você quer. Eu quero participar de algum ministério na igreja, mas eu quero continuar andando com os meus amigos que eu ando. Sem problema. Mas deixe que você seja o sal entre eles. Você deixa que você venha contaminá-los com a palavra de Deus. Porque se você não tiver controle sobre isso, é melhor você se resguardar. Para você não se contaminar ainda mais. Outro exemplo. Eu fui com a pastora quinta-feira, ela ia pregar num lugar. E ela me convocou para ir com ela. E aí foi muito interessante que era cedo. E eu não tive... Quando foi quarta-feira à tarde, a pessoa que convidou ela para pregar me mandou uma mensagem pedindo que eu fizesse a abertura do culto. E eu cheia de coisas para fazer. À noite, quando eu fui dormir, eu orei e falei, Deus, me dá uma palavra para a abertura do culto, né? É um lugar pequeno, tem poucas pessoas, o Senhor sabe quem vai estar lá. E na hora que eu me levantei, eu ajoelhei, na hora que eu me levantei, o Senhor falou comigo assim, Salmo 1. Eu falei, que lindo, adoro esse salmo. E dormi. Quando eu acordei de manhã, gente, eu não tive tempo de abrir a Bíblia. Eu acordei de manhã, na hora de sair em pé, eu abri no Salmo 1. E eu comecei a ler e o Espírito Santo me constrangeu a pensar da seguinte forma. Eu não vou ler esse salmo todo, não, porque fala dos justos e dos ímpios. Porque pode ter gente lá que não é cristão. Eu posso matar uma pessoa. Eu falei, beleza, vou ler só os 3 primeiros versículos. Fechei a Bíblia e fui. Aí chegou lá, eu fiz desse jeito. Aí eu peguei no meio do caminho e falei, pastora, é todo mundo que vai estar lá? É cristão? Ela falou assim, não. Não, Dani. Eu falei, beleza. Então isso mesmo, só queria confirmar. Aí chegou lá, eu li, aí a gente cantou os louvores e a pastora começou a pregar. No final da pregação, a pastora fez um apelo e um rapaz aceitou Jesus. E ela conversando com ele, falando com ele, você quer realmente aceitar Jesus? Ele tem salvação para a sua vida? Ela citou os versículos que eu li. Irmãos, na hora eu fiquei pensando, Deus, se eu tivesse lido tudo, como era a minha vontade, porque eu gosto do Salmo número 1. Será que esse rapaz realmente tinha aceitado Jesus naquele dia? Eu podia ter tirado a oportunidade dele, né? Porque ele poderia ter entendido de outra forma. Porque o Espírito Santo convenceu aquele rapaz. Só que o inimigo estava ao nosso derredor. Ele podia muito bem ter falado com ele que ia lá. Podia ter frisado na mente dele só as outras palavras. Mas eu resolvi obedecer a Deus. Eu li só os primeiros 3 versículos. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração. Você pode matar uma pessoa. Você pode matar as pessoas que estão lá. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu falei, só os 3. Então a gente tem que ter sabedoria para obedecer a Deus. Até para você ajudar um irmão. Às vezes você quer falar um monte de coisa. Você quer ir na casa dele. Você quer falar, que Jesus te ama. Que ele tem salvação para você. Mas aí o Espírito Santo fala assim, olha, vai lá e fala só assim com ele. Jesus te ama. Aí você pensa assim, nossa, mas eu queria falar tanta coisa. Eu tenho um texto lindo que eu li hoje. Que ele mandou para mim. Aí o Espírito Santo fala assim, fala só com ele. Só que Jesus te ama. Será que a gente faz? Ou a gente faz, não vou falar mais. Mas é a palavra, não é problema de eu falar a palavra. Mas Deus não quer que você fale tudo ainda. É só Jesus te ama. Sabia? Hoje Deus me fez pensar, irmãos, a tarde inteira sobre várias circunstâncias que eu achei que eu estava obedecendo e eu não estou. Você acredita nisso? Porque Deus, eu achei que eu estava demais. Eu falei, não, estou sendo obediente. Estou sendo nada. Algumas coisas eu estou. Passando, Deus passou minha cara no chapisco, me esfregou todo, pisou em mim, me chicoteou, saiu até assim. Chega Jesus. Chega Jesus. Gente, o negócio foi doído. Comecei a luta lá na cozinha, terminei lá no quarto. Então eu falei assim, Jesus, vou ali só lavar meu cabelo, tomar um banho, porque eu preciso tomar banho, está chegando a hora. Fui lá, voltei e ele continuou. Quando Deus fala assim, você quer muito ajudar uma pessoa,
Aí você, ó, Deus, eu quero ajudar aquela pessoa. Eu me disponho a orar, eu me disponho a ajudar, levar isso, levar aquilo. Aí Deus fala com você assim, não. Deus, mas a sua palavra diz para me amar o próximo. Tá, mas você não vai fazer isso. Fica calado. Deus fala isso. Fica calado. Deus já fez isso comigo. Fica calado. Deus, mas a sua palavra não fala para a gente pregar em tempo fora de tempo. Fica calado. Irmãos, onde eu trabalhava, eu nunca contei o porquê. Hoje eu vou contar. Eu trabalhei 6 anos naquele salão. Eu não trabalho mais. Glória a Deus! Venci, gente. Eu obedeci, venci. Foram 6 anos, mas eu consegui. E lá, quando eu trabalhei 3 anos com 2 donas, e quando fez 3 anos, elas venderam o salão para uma outra pessoa. E essa pessoa não conhecia Jesus. E eu sempre cantei muito lá dentro, porque ensaiava as músicas, a Fernanda passava as músicas, eu escutava louvor e cantava. E ela me ouviu cantar. E ela falava assim, Dani, eu gosto muito da sua voz é linda. E quando foi um dia, Deus falou comigo assim, você não vai cantar mais. Eu falei, Deus, mas a mulher não é convertida, eu estou cantando, ela está gostando, eu vou parar de cantar, morreu, entendeu? Aí eu falei assim, aí ele falou comigo de novo, que não era para me cantar, era para me ficar calada. Eu falei, eu não estou entendendo nada. Levei anos, irmãos, para descobrir. Sabe por que Deus não deixava eu cantar? A palavra de Deus habita no meio dos louvores, certo? Deus não é homem para mentir. Onde você entroniza o nome do Senhor, onde você exalta o nome do Senhor, se você faz de todo o seu coração, com toda a tua alma, o teu espírito, Deus se faz presente, amém? Você está na sua casa, você pode fazer um louvor só você e Deus. E se eu fizesse isso ali dentro, com certeza eu ia conseguir atrair a presença do Senhor. E Deus ia fazer algo na vida daquela mulher. Só que a glória não ia ser dele. Ô Daniel, mas por quê? Porque eu ia estar como se eu estivesse obrigando a Deus a fazer aquilo. Os irmãos entenderam? Porque eu ia estar entronizando o nome do Senhor e ele ia fazer algo ali, mas não era a vontade dele daquele jeito. Então por isso que eu não podia cantar. Não era o trabalhar de Deus naquela vida, não era isso. Não era isso que ele queria. Poucas foram as oportunidades que eu tive de falar de Deus para ela. Mas as minhas atitudes mostraram a ela quem é o meu Deus. Porque eu tive que ficar calada. Eu fiquei mais 3 anos e meio. Eu trabalhei 6 anos e meio naquele lugar. Eu tive que ficar calada. Eu fui afrontada muitas vezes por pessoas que trabalhavam ali. Me chamavam de crentezinha. Ah, você não mente? Não, então eu quero ver. O que você vai fazer agora? Isso aí. E chegava o homem da luz para poder cortar a luz. Ela queria que eu desse um homem um agrado. Eu falei assim, não faço isso. Ah, mas você quer que outra pessoa faça? Eu passo o telefone para outra pessoa. Eu dava no telefone. Eu não faço mais isso. Eu não faço isso. Falei com ela. E ela depois não falava nada comigo. Então eu obedeci a Deus como? Ficando calada. Coisa terrível, gente. É horrível. Horrível. Eu ficava pisando em ovos naquele lugar. Porque tinham muitas coisas ruins acontecendo ali. Mas eu não podia expor o que eu estava pensando. Apenas viver a minha vida. E eu decidi obedecer ao Senhor. Foi fácil? Não foi fácil. Tinha um dia que eu levantava e eu não queria trabalhar. Porque eu sabia que ali eu tinha que ficar 24 horas vigiando tudo que acontecia. Para eu não pecar contra o Senhor. Para eu não fazer o que eu achava que era o certo. Então, irmãos, nós temos que o obedecer é confiar. Eu até anotei aqui. Obedecer é confiar. Que o que você está fazendo agrada a Deus. É você ter a plena confiança. Não, isso que eu vou fazer agrada a Deus. Se você não tem certeza, pergunta a Ele. Espera Ele responder. Porque você pode estar muitos anos na igreja, 20 anos na igreja. Você está servindo a Deus de uma forma que Ele não está se agradando. E muitas vezes Ele já te alertou através de outras pessoas ou mesmo da palavra. E você passou por cima. Porque para você está fazendo tudo de acordo com a palavra. Mas você não parou para perguntar a Deus qual é a vontade dele. Obedecer a Ele. Quando Deus permitiu que Saul fosse rei, aquela não era a vontade de Deus. Todos sabem disso. Mas o povo começou a falar, dá um rei, todos os povos têm um rei, para guerrear, nós não temos ninguém.
Eles tinham Deus, eles queriam mais um rei. Deus permitiu. Deu o que deu. Mas não foi, Deus não sonhou. Saul vai ser o rei agora, porque eu quero. Não. Mas eles estavam pedindo um rei. E Deus deu. E todos sabem o que aconteceu. Saul perdeu a coroa, perdeu o que Deus tinha dado a ele, né? Porque ele decidiu não obedecer a Deus, porque ele achou que Deus já tinha colocado ele como rei, ele podia fazer, decidir as coisas pela cabeça dele. Mas não é assim, porque a vontade de Deus é soberana sobre a nossa. E cumpre a nós cumprir e executar aquilo que Deus quer, não o que nós queremos. A dificuldade está, como eu disse no princípio, a romper isso, a nos esquecermos do velho homem. Realmente eu quero servir a Deus? Eu tenho que abrir mão de alguma coisa? Tem, irmãos, não tem jeito. Você servir a Deus como você chegou. Você pode vir da maneira como você está, mas você não consegue permanecer se você estiver com o teu coração, os teus joelhos dispostos diante do Senhor. Porque Ele vai te mostrar um novo caminho. Nós estamos vivendo um novo tempo dentro do Ministério de Louvor, não é, Fernandinho? Um tempo muito difícil, irmãos, porque nós tivemos que desconstruir tudo que nós sabíamos até hoje sobre louvor. Eu não sei se a igreja tem percebido que os louvores têm mudado, porque assim o Senhor direcionou. Por quê? Porque a Fernandinha, que é a líder, ela resolveu orar de uma forma diferente, e nós também. E o Senhor trouxe a revelação. Nós sempre perguntávamos, está agradando? Eu orava e perguntava. E Ele nos deu uma nova direção. Foi fácil mudar? Foi não, né, Fernandinha? Foi difícil, irmãos. Porque a Fernandinha tem muitos anos de igreja, né? Imagina tudo que ela sabia sobre louvor ser desconstruído para construir aquilo que Deus quer. Porque Deus quer algo diferente, irmãos. Não é isso que a gente está vendo por Ele, não. As músicas, eu vou falar assim para vocês entenderem, as músicas que nós ouvimos hoje, a maioria não são de louvores ao nome do Senhor. São de circunstâncias, às vezes, que nós queremos que Deus esteja agindo na nossa vida. Mas o louvor verdadeiro não é esse. O louvor é aquele que exalta o nome do Senhor e fala das obras que Ele fez. Que exalta a majestade de Deus. É esse que é o louvor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória. Isso é um louvor. Você está exaltando o nome do Senhor. Agora tem uma música que eu gosto muito, irmãos. Muito, eu canto muito lá em casa, né? A gente canta quando a gente está num momento difícil, e Deus fala com a gente e trabalha. O sol se esconde sobre o seu olhar e te obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. As lutas em tua porta vêm bater, na intenção de te fazer da caminhada desistir. Deus fala conosco através dessa música, fala, Ele ministra o nosso coração. Até você entender, mas não é louvor. Fala de mim, Daniele, que o sol se esconde sobre o meu olhar, me obriga a enfrentar mais uma noite sem dormir. Não exalta o nome do Senhor. Não exalta o nome do Senhor. Sabia disso? Muitas vezes fala assim, vou pôr um louvor lá em casa para tocar. Fala, Deus, age na minha vida, me dá vitória, eu quero ser vitorioso. Você não está louvando a Deus. Você está falando com Ele sobre uma circunstância que você está vivendo. Você não está louvando e exaltando o nome dEle. O louvor foi feito para isso. A música, para glorificar o nome do Senhor. E a adoração, como tanto nós falamos, nós chegamos no momento da adoração. É o estilo de vida que você tem com Deus. Não adianta, irmão, você cantar, como eu disse aqui, Ele é a glória, Ele é a glória. Aí você chegar na sua casa, está igual a Eli. Os filhos são cada um para um lado, não obedece, você não consegue ter domínio na sua casa, você não consegue ter domínio sobre os seus filhos. E aí você vem na igreja e você quer que o Espírito Santo, bem Espírito Santo, fica aqui, faz esse Espírito Santo, faz aqui. Ô irmãos, ele não vai fazer, não é assim. Porque esse momento que nós temos aqui, de estarmos ouvindo a palavra, de louvarmos o hino, de dançarmos, dos diáconos estarem na porta, esse momento aqui, ele é todo preparado lá na nossa casa. A gente passa 2 horas aqui dentro só. Mas tudo isso que eu falei aqui, a gente prepara lá de fora.
fora, sabe por quê? A gente vive mais tempo lá do que aqui. Aqui na igreja nós temos 2 cultos apenas. Já parou para pensar nisso? A sua vida não pode ser só o reflexo do que você tem aqui. Você abre a Bíblia só na igreja. Você não lê a Bíblia em casa. Deus quer falar com você. Eu sempre falo isso toda vez que eu vou pregar. Deus quer falar conosco. Mas não é só aqui, não. É na sua casa também. Ele quer te ensinar. Olha, eu quero te falar o que me agrada. Deus quer te falar. Para que você fique ciente, para que você não erre. Para que você tenha discernimento, para ver se aquilo vem de Deus ou não. Uma palavra que você ouviu fora da igreja. Para você saber, olha, infelizmente aquilo ali que foi falado, eu fui em tal lugar, Deus não se agradou daquilo. Como você sabe? Lendo a palavra. Tendo intimidade com o Senhor. Aleluia. Nós devemos nos espelhar em Cristo, como eu disse. Porque Ele nos ensinou a obedecer. Ele fez toda a vontade de Deus. Nele se cumpriu toda a profecia. Tudo se cumpriu em Jesus. E por que nós não nos espelhamos nele, que é o nosso Senhor e Salvador? É fácil? Não é fácil. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, não foi? Até a consumação dos séculos. Ele está conosco e muitas vezes a gente sai de casa e fala com Jesus, fica aí, eu vou trabalhar, depois eu volto. Aí você não chama Jesus para ir com você. Você não reconhece Jesus nas coisas que você faz. Porque você não está cogitando as coisas que são do céu. Eu falei outro dia com a Fernandinha e a Nicole, eu fui num congresso com a pastora o ano passado, no início do ano. Só de profetas, lembra? E teve um profeta que falou algo que me marcou muito, e essa pregação começou também através disso que eu escrevi no meu caderno. Ele falou, acho que até o dia que a pastora não foi domingo de manhã, ele falou assim, a revelação está com aqueles que têm os ouvidos na porta do céu. A revelação está com aqueles que têm os ouvidos na porta do céu. Quem você tem ouvido? Seus ouvidos estão na porta do céu? Ou está no mundo? Porque você quer fazer o que todo mundo está fazendo. Você quer servir a Deus na igreja como seus amigos estão servindo numa outra igreja. Você não parou um momento para pensar, nossa, mas isso aí, será que é isso mesmo, Deus? Que todo mundo está fazendo, mas será que esse é o certo? Todo mundo está fazendo, será que é o certo? O jeito que eu estou fazendo? Será que é o certo? Será que eu estou pregando da maneira certa, como Deus quer que eu pregue? Será que eu, Daniela, vim aqui, gastei meu sábado, meu domingo, orei, jejuei? Será que eu estou fazendo de acordo com o que Deus quer? Vocês acham que eu perguntei isso a Deus ou não? Eu pergunto. Primeiro que eu falo com ele, Deus, eu não sou nada, e eu não tenho capacidade intelectual para falar as coisas. Muitas coisas que estão escritas aqui, ou que o Senhor me traz a revelação. Eu não tenho capacidade intelectual, eu não tenho muito estudo para isso. Mas eu creio que Deus fala ao meu coração como Ele falou hoje. Às vezes nos corrige, para depois a gente vir aqui. Eu creio que Deus falou comigo essa tarde, porque Ele usou a palavra dEle para confirmar no meu coração, usou os louvores, usou o carinho se falou na hora das ofertas para confirmar isso. Então muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer porque nós temos dificuldade de entender que tudo que nós somos, depois que nós entregamos nossa vida para Jesus, tudo que nós temos e vivemos pertence ao Senhor. O nosso corpo pertence a Ele, nós não podemos fazer qualquer coisa com o nosso corpo. As nossas vestes pertencem ao Senhor. A maneira como nós tratamos a nossa família pertence ao Senhor. A nossa vida financeira, a nossa vida amorosa, a nossa amizade, tudo pertence a Ele. Então tem que ser tudo de acordo com o que Ele quer, porque senão não vai dar certo. Eu sempre falo com a Vitória, olha, obediência gera bênção, desobediência gera maldição. Não querer ser amaldiçoada pelo Senhor, querer ser abençoada. Procure saber, olha, está escrito isso aqui na palavra, Deus, é assim mesmo que eu tenho que fazer? Ou o Senhor quer que eu espere um pouco para fazer o que está escrito aqui? Que o Senhor não mente, a palavra é correta. Deus não mente. Amém? Amém. Para terminar, eu vou ler um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 3. Quem puder abrir, por favor, abra. Quem quiser só ouvir, ouça. Amém? A fé vem pelo ouvir. Mas é importante que todos escutem isso aqui. Por quê? Porque fala justamente disso.
nós devemos largar as coisas antigas, o nosso achismo, porque nós pertencemos ao Senhor. Ele é o nosso dono. E se não fizermos de acordo com a vontade dele, nós corremos o grande risco de, no grande dia, não sermos achados na presença do Senhor. Sermos lançados para o fogo. Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, entre parênteses. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Amém. É muita coisa. Lê depois na sua casa de novo. Tá? E tenha o pleno conhecimento da verdade do Senhor, porque ela será revelada a você, como foi a mim nesse dia. Como foi revelada a mim. Você tem obedecido ou você tem feito as coisas para Deus, mas o que você acha que é o certo? Tem muita gente fazendo o que acha que é o certo e não vai ser levado pelo Senhor naquele dia. Não faça o que é o certo, obedeça. Parece estranho o que eu estou falando, mas o Espírito Santo vai conduzir vocês à verdadeira palavra, à verdade revelada do Senhor, porque eu creio que quando nós buscamos o Senhor, Ele se revela a nós de uma maneira sobrenatural. E muitas vezes, a maioria delas, porque somos humanos e falhos e pecadores, Ele fala conosco de uma maneira que nós não queremos ouvir, mas que nós somos obrigados a reconhecer, porque vem dele, e é a verdade, a mais pura verdade. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Nós vamos orar nessa noite. O que nós vamos pedir ao Senhor? Como foi cantado na última canção das ofertas? Um coração igual ao do Senhor. O que tem a ver, Daniel? Tem a ver que o coração de Jesus era obediente. Amém? Tem a ver que o Senhor quer de nós obediência. Muitas vezes nós ficamos entristecidos com isso. Mas é a vontade de Deus. Porque diz também a palavra que ela é boa, perfeita e agradável. A nossa não é. Não nos leva à salvação, às vezes, a nossa verdade, o que nós queremos. Então deixe o Senhor trabalhar em você nessa noite, amém?
Feche os seus olhos primeiro. E pode ficar tranquilo que quem está do seu lado não está olhando para você.